Ok, tudo até o fim? Depois, quando terminava a sessão, Sim. eu gravo automaticamente ao computador e depois naqueles Ok, está bem, está bem, está bem. Depois é disponibilizado no YouTube. Ai, é sério? Temos um canal. Oh, meu Deus. Pronto. Tenho a pena cheia, mas precisava do quê? Mas eu depois envio, sim, não envio. Pois é, por acaso, bem, estava fora, pois, mas tenho. Se calhar temos duas pessoas online. José Borges vai fazer alguma Sim. alguma comunicação, sim. A Sim, primeira, exatamente. Julgo que é a segunda, só um segundo. pela digitalização. Exatamente. Pronto, É por isso é que segunda. está. Vamos aguardar só mais um bocadinho. Ok, tá Aqui bom, tá também bem. ainda estamos dentro do tempo, só mais 2 ou 3 minutos para Ok, ver tudo bem. se chegam, senão depois trocamos a ordem, apresentam primeiro e depois seguem as presenciais. Ok. Pronto, bom dia a todos. Nós vamos iniciar agora a sessão com a primeira comunicação, que vai ser presencial. Tenho que pôr os óculos, senão não consigo ver. Que é a análise do desempenho económico-financeiro das empresas familiares versus empresas não familiares da região do Alto Douro Vinheteiro. Pronto, o trabalho é da professora Ana Paula Montes, professor António Borges Fernandes, professora Sandra Cristina Ferro Geral. Correto? Pronto, com licença. Bom dia a todos. Bom dia. Agora vou abrir a apresentação. Ora, este trabalho que nós desenvolvemos foi sobre a análise ao desempenho económico-financeiro das empresas familiares, comparativamente com as empresas não familiares da região do Alto Douro Vinheteiro. O nosso objetivo foi analisar o desempenho
das empresas familiares comparativamente às não familiares daquela região, cuja atividade fosse a viticultura ou produção de vinhos licorosos. E nossa questão de investigação foi, será que as empresas familiares sediadas naquela região apresentam um desempenho superior às não familiares e que fatores implicam este desempenho? Este trabalho foi desenvolvido no âmbito da minha dissertação de mestrado. Primeiramente, definimos o que era a empresa familiar. Nós entendemos que a empresa familiar, a propriedade ou controle deve ser maioritariamente da família. A família deve estar presente no conselho de direção e os membros da família devem estar envolvidos na empresa. Seguidamente, tivemos que separar quais eram as variáveis dependentes explicadas das variáveis independentes explicativas. Nós entendemos que as variáveis dependentes explicadas, aquilo que nós queríamos explicar, utilizamos a rendabilidade do ativo, a rendabilidade do capital próprio, o free cash flow e o EVA. Para as variáveis não independentes explicativas, utilizamos financeiras e não financeiras. Como financeiras, utilizamos a estrutura do endividamento não corrente, a rotação do ativo, o valor acrescentado bruto, a autonomia financeira, a estrutura do ativo não corrente, a liquidez geral e os gastos financeiros de financiamento. Como variáveis independentes não explicativas, mas não financeiras, nós utilizamos a profissionalização da gestão, a sucessão de gerações, os modelos de corporate governance e o Chief Executive Officer e a dimensão das empresas. Seguidamente, nós tivemos uma recolha de dados para fazer sobre as empresas. Primeiro, selecionamos qual é que era a região, porque a nível Portugal tem um tecido empresarial muito vasto e nós tínhamos que selecionar uma região. Selecionámos esta região, que é do Alto Douro Vinheteiro, que é composta por estes 13 concelhos, que era para filtrarmos a nossa amostra. Posteriormente, tínhamos que obter as demonstrações financeiras e, por isso, utilizámos a base de dados SABI, onde obtivemos as demonstrações financeiras do período compreendido entre 2012 e 2017. Seguidamente, para nós obtermos a informação relativamente a se era uma empresa familiar, não familiar, nós tivemos que fazer um questionário às empresas porque as demonstrações financeiras não nos davam essa informação. Nós, através do balanço ou da demonstração de resultados, não sabemos se ela é familiar ou não familiar. Por isso, fizemos o questionário às empresas via telefone, no período de agosto de 2019 até 17 de dezembro de 2019. Não foi nada fácil, as empresas... Era muito complicado colaborarem, porque era alguém que estava a contactar, não sabem de onde é, não sabem se quem está a recolher informação, se é mesmo de uma escola, se não é, se é fidedigno ou se não é concorrência que está a tentar obter informações. Foi complicado, mas por isso também aquele período, ser agosto até dezembro, ser um pouco... Foram várias tentativas de contactar as empresas, algumas atendiam e não estavam... os responsáveis, outros, olha, ligo para a semana, outros não atendiam, outros contactos estavam errados. Foi muito complicado, mas fomos persistentes também. Todos estes dados foram estatisticamente tratados no programa SPSS. Pronto. Seguidamente, nós criamos as nossas hipóteses de investigação. A primeira hipótese de investigação era saber se as empresas familiares possuem um melhor desempenho económico ou financeiro do que as não familiares. A segunda hipótese é se a profissionalização da gestão tem impacto positivo mais nas empresas familiares do que as não familiares. A terceira hipótese era a sucessão de gerações, se o desenvolvimento financeiro era influenciado.
A hipótese 4, o modelo de corporate governance tem impacto positivo mais significativo nas empresas familiares do que nas não familiares. Esta hipótese também foi... Todas elas tiveram envolvência com o questionário, porque, por exemplo, a hipótese 5, a existência de um céu familiar reduz o desempenho económico-financeiro das empresas familiares. Esta hipótese, todas as outras tiveram influência no questionário. O questionário serviu mesmo para nos ajudar a responder a estas hipóteses de investigação. Porque a maior parte das empresas nem sabiam o que era um modelo de corporate governance. Não sabiam e não aplicavam, por causa da falta de conhecimento dos modelos. Seguidamente, procedemos já ao tratamento de dados. Como técnicas de amostragem, usamos a base de dados SABI e o inquérito por questionário. A amostra é de 148 empresas, das quais 78% são familiares, 57% o CAI de atividade é viticultura, 53% são do distrito de Vila Real e 30% do concelho de São João da Pesqueira. Na análise descritiva, utilizamos medidas de tendência central, medida aritmética simples e medidas de variabilidade absoluta, o desvio padrão. Na inferência estatística, utilizamos o coeficiente de correlação de Pearson, a estatística de Darwin-Watson e os modelos de regressão linear múltipla, para nós explicarmos o nosso modelo de regressão linear múltipla. Tivemos que testar todos os pressupostos, validá-los, para podermos aplicar este modelo de regressão. E o nosso modelo de regressão tem as variáveis explicadas em função das variáveis independentes, como a estrutura do capital, a rendibilidade do capital próprio, a rendibilidade do ativo, enfim, todas as variáveis independentes que nos explicaram o nosso modelo. Como resultados do modelo, por exemplo, do modelo 1, porque nós fizemos muitos modelos, fizemos 16, e vou-vos só mostrar aqui o resultado de um dos modelos que nós fizemos, em que utilizamos como proxy o ROAC, e obtivemos que com um sinal positivo e estatisticamente significativo para o nível de significância p-value menor que 0,01, temos várias variáveis independentes, como a estrutura do endividamento, a rotação do ativo, a autonomia financeira e a variável que não é estatisticamente significativa, uma vez que não apresenta uma significância superior a 0, e com sinal negativo a liquidez geral e os gastos financeiros de financiamento. Concluímos que as nossas hipóteses foram testadas. Podemos validar a hipótese 1, uma vez que o sinal obtido vai de encontro com o sinal da literatura e esperado. A hipótese 2 é estatisticamente significativa, contudo não pode ser validada. Validamos também a hipótese 3, a hipótese 4 não pode ser validada, rejeitamos a hipótese 5 e, embora o sinal obtido e a literatura com o esperado da hipótese 6, a mesma não pode ser validada. Concluímos o quê? Que, conciliando com a literatura e a globalidade dos estudos empíricos atuais, demonstramos que as empresas familiares desta região tendem, em média, a apresentar melhores valores do que as empresas não familiares, validando assim as nossas previsões iniciais. As variáveis de desempenho validadas estatisticamente com domínio positivo, ou seja, que influenciam positivamente nas demonstrações financeiras, são a estrutura do endividamento não corrente, a rotação do ativo, o valor acrescentado bruto, a autonomia financeira e a estrutura do ativo não corrente, assim como a sucessão de gerações. As variáveis de desempenho validadas estatisticamente, mas com domínio negativo, ou seja, influenciam negativamente a nossa
o desempenho económico-financeiro foram a profissionalização da gestão, a existência de um diretor executivo interno na empresa familiar, a liquidez geral e os gastos financeiros de financiamento. As variáveis de desempenho, embora sem significância estatística, com domínio positivo e negativo, temos a dimensão das empresas e a existência de um modelo corporate governance. Como limitações deste estudo, entendemos que foi muito difícil de obter os dados financeiros e não financeiros suficientes e fiáveis, porque tivemos que recorrer à base de dados SABI e contactar as empresas para preencher os questionários. A falha de comunicação com as empresas, também que sentimos muito essa dificuldade, e os resultados eventualmente condicionados, porque quando perguntávamos se a empresa é familiar, eu acho que os proprietários tinham ali uma certa dificuldade em saber se ela era familiar ou não, por falta também de conhecimento dessas definições. Como linhas de investigação futuras, eu acho que seria interessante dar continuidade temporal a este estudo, uma vez que ele foi realizado para o período 2012 a 2017, podia haver uma continuidade e comparar resultados e valores e ver se houve diferença. Fazer o mesmo estudo para outras regiões vitícolas, porque Portugal tem várias regiões que operam nesta área, e comparar os seus resultados, estudar o impacto da pandemia no ecossistema das empresas familiares e uma reflexão sobre o impacto climático nas operações vinícolas e a influência na performance das empresas deste setor de atividade, fazer comparação entre regiões de Portugal. Pronto, muito obrigada pela vossa atenção. Obrigada. 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 É assim, as empresas não eram sociedades anónimas, eram todas empresas unipessoais ou limitada por cotas. Logo, os dados não estão divulgados em relação às nossas empresas desta região. Assim, se fossem empresas cotadas na Bolsa, se calhar era mais fácil, mas neste caso não era nenhuma das empresas cotadas na Bolsa. E a base de dados SABI é que nos deu a informação quanto ao contacto. A base de dados SABI foi através da escola, aqui do IPB, que recolhemos a informação. A escola tem acesso à base de dados, nós fizemos o filtro por região, distrito, concelhos, selecionamos os nossos concelhos desta região e tivemos a amostra. E depois fomos fazendo um filtro pelos anos, porque nós queríamos 2012 a 2017. A empresa tinha que estar constituída até 31 de dezembro de 2011, que era para termos exercícios completos, 2012, 13, 14, 15, 16 e 17. Não é? Fomos filtrando assim a nossa amostra e depois obtivemos uma base de dados. Essa base de dados tinha várias informações, tinha o balanço, demonstração dos resultados, tinha os contactos, tinha até o nome de alguns dos gestores, não de todos. E depois temos o nome da empresa e o contribuinte também. Fiz algumas pesquisas através da internet para obter mais informações, porque havia contactos que estavam na base de dados que estavam errados, e então pesquisamos também na internet. Também pesquisamos nas publicações do Ministério da Justiça, que aí também conseguimos obter mais informação sobre as empresas, através do contribuinte. Só que havia algumas que estavam em insolvência,
ou que iam encerrar, ou seja, essas tivemos que ir eliminando, porque nós queríamos empresas ativas, não queríamos empresas que fecharam a meio, não, têm que ser comparáveis, logo têm que estar todas com os mesmos requisitos. Deu imenso trabalho, não é? Mas para obtermos os dados o mais fiáveis possíveis. A pior informação de obter foi mesmo a parte que a empresa é familiar ou não familiar, aplicam um modelo de corporate governance ou não, a profissionalização da gestão, o CEL, ou seja, essa informação que não está nas demonstrações financeiras foi mais difícil de obter. Daí termos que, chegamos a um ponto, a base de dados SABI não é suficiente. Temos que contactar mesmo com as empresas, o que é difícil. Houve uma empresa que disse assim, olha, você se quer preencher o questionário tem que vir aqui. E olha, já viu o que é? Eram 272 empresas, depois do filtro todo, já viu o que é ir às 272 empresas para preencher o questionário? E o questionário era muito sucinto, porque quanto mais longo é o questionário, menos respostas nós temos. Logo, o nosso questionário tem que ser o mais sucinto possível, que é para não ser maçudo. E aí mal telefonava, eu dizia, olha, é só 1 minuto ou 2. E eles, é que se é muito tempo, não tenho tempo. As pessoas nunca têm tempo para dar questionários, não é? Ninguém gosta. Então se dizem que é 10 minutos, não, hoje não é possível. Por isso é que tem que ser uma coisa breve e sermos objetivos. O que é que nós queremos? Irmos diretos. Logo, olha, a sua empresa considera que é familiar ou não familiar? Familiar. Ou seja, muitos deles disseram que era familiar porque eram só eles, não é? Eram unipessoais, era só um sócio, consideravam-na familiar, não é? Pronto, daí também é uma limitação que nós entendemos que seja para o trabalho, porque a maior parte das empresas são antigas, estas empresas de viticultura é uma área que é muito antiga e cada vez mais na região do Douro, estas empresas estão a ser vendidas para o estrangeiro. Não sei se vocês conhecem essa realidade, mas já há poucos empresários que sejam mesmo da região, é quase tudo do Porto. Por isso é que também este estudo foi feito naquela região, porque se fosse a nível nacional era um terror de empresas, eram muitas, porque existem, quando fizemos a primeira busca já nem sei, eram 60 e tal mil, mas não podemos fazer um estudo tão alargado, porque leva imenso tempo, ainda assim perdi imenso tempo. Foi um trabalho que perdemos, porque depois íamos trabalhando os dados, chegávamos sempre a um entrave. Agora é preciso mais isto, mais aquilo. Depois o meu orientador, é preciso contactar com as empresas. Isto é uma semana, e eles respondem logo. Não, é difícil. Só para a semana estão de férias, os patrões estão de férias, os gestores, e depois não respondiam porque não queriam ou não atendiam. Depois eu tenho os inquéritos todos impressos e com tracinhos quantas vezes tentava ligar e que não atendiam. Então, é assim, a gente tem que ser insistente, não é? Temos que insistir se queremos chegar a um resultado e a uma conclusão. Eu acho que sim. Obrigada. Sim, é assim, as empresas familiares, como estão a trabalhar para o mesmo, ou seja, para casa, para familiar, não é? É a única forma sustentável daquela família, supostamente. E então o empenho que as pessoas têm é maior, não é? Enquanto que uma empresa não familiar não é família, logo são outras pessoas envolvidas e muitas vezes não há aquele empenho em dar certo. Por isso é que também o resultado das familiares é maior e mais positivo do que as não familiares. Se calhar aquilo que as pessoas, a família, normalmente trabalha o pai e os filhos, aplicavam-se mais e queriam mais porque estava dependente
a família, não é? A economia familiar, exatamente, filhos, e depois quererem passar o legado para os seus filhos, netos, ou seja, haver uma sucessão. Só que muitas vezes a sucessão não é bem preparada. Porquê? De repente há uma doença e morre quem fundou a empresa. E muitas das vezes os filhos ainda não estão preparados, não é? Para assumir logo a liderança daquela empresa. Exatamente, ou porque não gostam. É muito importante preparar bem uma sucessão nestas situações. As empresas familiares, no estudo, encontramos muitos artigos que diziam isso mesmo, que havia dificuldades na sucessão, porque não era bem preparada antepadamente, porque toda a gente pensa que é eterno, que ninguém vai morrer, não é? É assim, há sempre conflito, não é? E se as empresas, há de tudo, seja familiares, seja não familiares, há sempre o conflito também nas famílias, também existe. Não é? Isso aí, entre as famílias, é assim, nem é preciso ser uma empresa para vermos que já às vezes há um conflito entre a família. Quando falece um membro da família, muitas das vezes há um conflito enorme. Sim, sim. E noutros casos, não, há ali um bom entendimento. Isso depois depende sempre dos envolventes. Exatamente, porque nós, se não formos uma empresa, também vemos isso. Agora cada vez mais. Ou por causa das terras, ou por causa do legado que é deixado, não é? Isso. E há aquelas empresas, aquelas famílias que são muito pegadas e unidas e levam sempre tudo muito bem organizado desde o início. Eu trabalho com muitas empresas, sou contabilista e tenho lá empresas que são familiares e são muito fechadas, aquilo é um núcleo e não querem passar a informação para mais ninguém porque querem criar ali, bem, a empresa deles é algo que já vem do pai, e então o pai deixou o legado para eles, eles querem, são muito unidos, querem mais e melhor para eles, porque vem dali o trabalho, não é? O trabalho para casa, não é? É tudo deles, família. Mais questões? Obrigada. Bem, vamos então passar para a apresentação seguinte, que é o papel da digitalização na gestão de estruturas residenciais para idosos. O trabalho é de José Eduardo Borges, Susana Campos, Ana Cristina Caramelo e Ricardo Jorge Correia. Eu já dei autorização para compartilharem. Ok, vocês não estão, peço desculpa, só me apercebi agora, não estão a ver. Não vimos. A partilha pronto, eu tento resolver de seguida. Pronto, quem está aqui eu penso que consegue ver a vossa partilha. Depois a seguir já vemos a forma de corrigir essa situação. Posso fazer a partilha, professora? Sim. Não estamos a ver ainda. Ainda não estou a ver, pois não, professora? Não. Desculpa.
Estão a ver, correto? Não, ainda não. Deixe-me só ver se consigo. Já estamos a ver aqui. Um bocadinho. Sim, agora sim. Agora sim. Estão a ouvir corretamente? Sim, 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 muito bem. Posso iniciar? Bom dia a todos, mais uma vez. A apresentação a professora já fez, acho que não vou consumir mais tempo com isso. O nosso trabalho consistiu no estudo do papel da digitalização na gestão das estruturas residenciais para idosos. É um trabalho feito por quatro investigadores, tal como a professora acabou por referir. A apresentação está estruturada através de uma breve introdução àquilo que é o trabalho, com os seus próprios objetivos, a apresentação dos temas que foram abordados na revisão de literatura, a metodologia utilizada, os resultados e as conclusões do mesmo trabalho. Em termos de tópicos de introdução, de uma forma muito sucinta, acabamos por concluir que, em contexto de Covid-19, ela acabou por ser uma doença provocada pelo novo coronavírus, o denominado SARS-CoV-2, denominação dada pela Organização Mundial de Saúde em 2019. Em março de 2020, foi declarado o estado de emergência, como uma das medidas impostas com mais impacto, obviamente, na população idosa, por natureza já mais isolada e restrita, com o confinamento obrigatório aplicado especificamente nas estruturas residenciais para idosos, dado o elevado risco desta população e do elevado número de concentração de pessoas no mesmo espaço físico, e também como uma das formas de tentar minimizar o isolamento destas populações por parte dos gestores das próprias ERPs, o recurso às novas tecnologias acabou por ser uma prática muito generalizada. O presente estudo tem 3 grandes objetivos. O primeiro, identificar as lacunas de conhecimento associadas à digitalização nas ERP, especificamente em relação ao impacto da Covid-19, o impacto que a Covid-19 teve no bem-estar dos idosos durante todo o período da pandemia. Identificar também algumas tendências de investigação que foram sendo apontadas em vários estudos que já foram realizados até à data. E, por último, definir linhas de investigação futura, onde se procura identificar fatores que possam apoiar os decisores políticos e os gestores da GERPI a potenciarem a digitalização como uma ferramenta de desenvolvimento humano e bem-estar da população-alvo. Na revisão de literatura foram abordadas 2 grandes temáticas. Por um lado, a literacia digital dos idosos e o papel dos gestores da GERPI, e, por outro lado, o papel da digitalização no bem-estar dos idosos durante o período da Covid-19. A metodologia utilizada, este é o protocolo que acabamos por seguir, onde fizemos uma pesquisa em duas bases de dados, a Scopus e a Web of Science, da qual obtivemos 228 resultados sobre as keywords Old People, Covid-19 e Digital, a combinação destas três palavras-chave. Dos 228 resultados, através do programa RStudio e através da ferramenta RBibliometric, eliminamos 79 resultados duplicados, da qual obtivemos 149 resultados que foram utilizados para análise bibliométrica e através de uma análise de 3 filtros, o número total de citações, a análise de títulos e a análise de abstracts, eliminamos 129 resultados, do qual ficamos com 20 resultados que foram utilizados na revisão de literatura. Os resultados obtidos, acabamos por concluir que o grosso dos resultados obtidos concentram-se no ano de 2021, que foi o ano, a pandemia iniciou em 2020, ou foi declarada em 2020, acabou por se estender até 2022, mas o ano que mais resultados produziu foi o ano de 2021, com o maior número de artigos publicados sobre esta temática. A palavra que se destaca é obviamente a Covid, temos também a palavra technology, o pandemic, old people, dentro dos critérios que nós definimos na nossa pesquisa. Em termos de resultados por países, temos os Estados Unidos com um claro destaque, depois o Reino Unido, até pelo número de casos que foram identificados em cada um destes países. A nível europeu destaca-se claramente a Itália, a Alemanha,
e depois mais com menor número de produção a Espanha e também Portugal, França, como alguns dos países que tiveram alguma produção científica. Em termos de visualização gráfica, para perceber, para de uma forma mais global e mais sintética, perceber quais os países como é que estão distribuídos em termos geográficos, em termos globais, com claro destaque para os Estados Unidos, Canadá, o Reino Unido e alguns países orientais, obviamente, que foi onde teve origem o surto. Em redes de colaboração, acabamos por identificar dois grandes clusters com linhas de relação bastante distinta. No caso de Portugal, a nossa conexão é claramente com o nosso país vizinho, que é a Espanha, este claramente com a Itália, e depois aqui há alguma derivação com algumas relações com o Brasil, França, Dinamarca e Bélgica, e depois um cluster com maior peso e maior destaque em termos de volume de produção científica. Claramente dominado pelos Estados Unidos, seguido pelo Reino Unido, e depois aqui algumas relações de países praticamente anglo-saxónicos, aqui com uma grande relação entre eles e desenvolvimento de algumas redes de colaboração e de investigação. Sobre evolução de tendências da temática, da qual também era um dos nossos objetivos, identificamos algumas tendências face àquilo que foi o período inicial, que foi o ano 2020, que foi o ano em que começamos a obter alguns resultados de investigação científica nesta temática, para aquilo que é a data atual, a data de fecho do nosso estudo. Temos que inicialmente a keyword Covid-19 dominava claramente os estudos que foram desenvolvidos logo no início, dado também a novidade da temática, dado o facto de estarmos numa pandemia. Em 2022, claramente, começamos a perceber que há alguma derivação face àquilo que eram as tendências iniciais, onde se destaca claramente a keyword pandemic, a keyword Covid-19, que acaba por se manter, mas perde um bocadinho aqui a dominância, a questão da própria população idosa e a população adulta, portanto, que acaba por ser uma derivação também da mesma. Em termos de conclusões, também de uma forma muito sintética, do nosso estudo permitiu-nos identificar algumas lacunas no conhecimento associadas à literacia digital nos idosos e também ao papel dos gestores na ZERP. Salienta-se também a importância do papel dos gestores enquanto impulsionadores da introdução de novas tecnologias na ZERP, assim como o principal motor de desenvolvimento dos seus recursos humanos. Um destaque claro para a digitalização na ZERP, em particular o impacto que as mesmas têm no bem-estar da população idosa, em particular durante a pandemia de Covid-19, que é o período que é alvo do nosso estudo, e também o facto desta ser uma temática com um crescente interesse de investigação. Por outro lado, através do nosso trabalho de análise bibliométrica, também permitiu-nos perceber que há um claro destaque do Reino Unido e também dos Estados Unidos. Também nos permitiu identificar algumas tendências de evolução de estudos nas temáticas no período 2020 a 2022, onde se verifica que a Covid-19 continua a ser uma temática de estudo, onde as tecnologias passam a estar associadas e acabam por divergir em duas temáticas ou por culminar em duas temáticas distintas, mas correlacionadas. Por um lado, a solidão e, por outro lado, os idosos. E por último, também o facto destas tendências virem reforçar a importância do nosso estudo, uma vez que a população idosa é uma população bastante exposta e as tecnologias permitem quebrar várias barreiras de comunicação e contacto com o exterior. Também o facto de, ao agregar a literatura científica conhecida sobre este tema e os dados da análise bibliométrica, foi-nos possível identificar algumas linhas de investigação futura, de forma a que no futuro, quer os decisores políticos, quer os gestores das próprias GERP possam potenciar a utilização das ferramentas de digitalização como ferramentas de desenvolvimento, quer na ótica puramente de desenvolvimento humano, quer no bem-estar da própria população idosa nas estruturas residenciais para idosos. Ao nível de implicações teóricas e práticas que procuramos com o estudo. Por um lado, contribuir para o enriquecimento da literatura científica na área da digitalização na era da Covid-19, aplicada aos idosos que se encontram em herpes. Por outro, permitiu perceber que as tendências de investigação futura, no sentido de ajudar quer os gestores da GERP a tomarem decisões assertivas e promoverem o bem-estar saudável dos idosos,
quer para os decisores políticos, na medida em que procura contribuir para a formulação de políticas públicas para o envelhecimento ativo e saudável, tão preconizado pela Organização Mundial de Saúde. Uma das linhas de investigação futura que acaba por se destacar tem a ver com o facto de recomendar o estudo da literacia digital dos idosos em contexto prático, assim como avaliar o impacto das mesmas através do ponto de vista dos gestores, dos colaboradores e dos restantes stakeholders em volta da atividade das próprias ERP. E é tudo. Muito obrigado. E muito obrigada e parabéns pela apresentação. Eu, pronto, queria saber se alguém pretende colocar alguma questão. Sim. 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 Professora, eu não estou a conseguir ouvir. Sim. Pronto, eu tenho pessoas aqui em sala, pronto, a questão que foi colocada foi relativamente, tinham definido 3 objetivos iniciais, e qual é que, se não tinham um objetivo geral, que abrangesse os 3 objetivos iniciais. Ok. Querem colocar mais alguma questão ou vou respondendo? Não sei se querem colocar mais alguma questão. Não, penso que é só. Sim. O objetivo geral era de facto identificar o papel do gestor na difusão de tecnologias durante o período da Covid-19. Este era o objetivo geral, da qual derivaram os 3 objetivos específicos que procuramos aprofundar e explorar durante o estudo, ao longo do estudo. Eu se calhar vou colocar só uma questão. Sim, claro. A dada altura, projetaram um gráfico em que mencionava Digital Divide. Eu penso que li corretamente. Eu gostava de saber a que é que se refere o Digital Divide. Eu penso que foi mais ou menos a meio da apresentação. Posso partilhar novamente, professora? Sim. É no slide 12. Se calhar não li. Sim, é o que está lilás, Digital Divide. Sim, os dispositivos. Ok, só um segundo, só vou ampliar aqui. Ok. Sim, a dúvida em concreto, peço desculpa, professor, eu não... Em relação ao Digital Divide, qual era a dúvida? Peço desculpa. A que é que se refere o conceito? Eu desconheço o conceito, por isso é que estou a questionar. Acima de tudo tem a ver com a utilização dos dispositivos digitais, com as tecnologias, com as ferramentas tecnológicas. Ok, obrigada. Penso que podemos concluir a apresentação por aqui. Alguém tem mais alguma questão? Não? Pronto. Sim. Sim. Professora, eu não consigo ouvir. Peço Eu transmito. okay. Obrigado. Sim. Conectados, não é assim, com familiares ou com outras pessoas. A questão que me estão a colocar é até que ponto é que as pessoas idosas, durante a pandemia, utilizaram as tecnologias
para se manterem de alguma forma conectadas com familiares ou com outro tipo de pessoas. Às vezes até autoridades de saúde, às vezes a GNR, que aqui também costuma dar bastante apoio aos idosos que estão em isolamento. Sim, sim. Sim. Dos diversos estudos que que foram filtrados, apontam para que as ferramentas tecnológicas de facto foram utilizadas durante todo o período da Covid-19. Elas foram de facto todas as tecnologias foram o grande ponto de comunicação a partir do momento que a população idosa deixou de poder contactar com os seus familiares. Elas foram o grande ponto de comunicação essencialmente com aquilo que são os familiares e uma forma de suprir as visitas e combater um pouco aquilo que é a solidão. Por outro lado, as ERP também acabaram por apostar na utilização destas ferramentas digitais para comunicar com idosos, inclusive até num tema que é mais derivado aqui no contexto das ERP, até com os idosos que estão, por exemplo, em casa e que precisam e que eles também davam apoio, que também era uma forma de os manter em contacto, mas mais no sentido da comunicação com o exterior, com os seus familiares e com aquilo que era a comunicação com o exterior, porque eles ficaram inibidos, eles ficaram de facto restritos. Aumentou claramente o sentimento de solidão dos mesmos, e aqui há de facto um papel muito preponderante que são os colaboradores internos, porque eles acabam por ser a ponte, dada a literacia digital dos idosos. Os colaboradores internos acabaram por ser a ponte entre a ferramenta, ou seja, acabaram por ser o elemento facilitador na utilização das tecnologias. Isto porque muitos dos idosos não tinham clara à vontade na utilização de tecnologias, não só em Portugal, porque a maioria dos estudos de análise tem a ver com a população, não está restrita em termos geográficos, e a maioria dos estudos indica que a população idosa, as ferramentas digitais foram um elemento crucial para diminuir o sentimento de solidão da população idosa, mas aqui um claro papel muito marcante, quer dos colaboradores, quer das próprias direções das estruturas residenciais para idosos, com posturas muito diferentes em função daquilo que é o nível de literacia da população. Porque o desafio é tanto maior quanto menor o nível de literacia digital da população idosa. E menor o acesso a equipamentos também, não é? Também, porque a maioria dos equipamentos eram partilhados, as instituições sim. felizmente conseguiram aceder a equipamentos, julgo que até houve, agora falo mais a nível nacional, houve até um conjunto de incentivos para impulsionar a utilização das ferramentas, obviamente, mas tínhamos por outro lado um conjunto de idosos que não estavam dentro das próprias estruturas residenciais para idosos, que esses sim eram um outro desafio, é um desafio de outro nível. Sim. Para conseguir mantê-los em comunicação, mas de facto aqui as ferramentas digitais acabam por ser uma ferramenta útil durante o período de Covid-19 e acreditamos nós que também num futuro, porque é uma forma de encurtar distâncias, porque apesar de, mesmo fora do contexto da Covid-19, muitos dos idosos, este contexto de solidão não se cinge só ao período da Covid. A Covid só veio agudizar um sentimento que já existia. Já existia, sim. E as boas práticas são para serem mantidas, não é? Essas boas práticas. Sim, acreditamos que sim, tanto que o objetivo é um pouco nessa ótica, é utilizar a experiência do período Covid, de até que ponto a experiência do período Covid pode ser utilizada como uma ferramenta para ultrapassar constrangimentos no futuro, no presente e no futuro, obviamente. Okay. Não sei se respondi à questão. Sim, eu penso que sim, Muito obrigada. Eu acho que também serve dizer sobre evidência. Sim. Há vários grupos, oportunidades mais assim estão fora, sim. Para nesse fundo, como é que
Sim. Sim. Sim, isso é uma proposta para um estudo, um possível estudo de investigação, Mas se a professora investigação me puder futura. reproduzir, eu não consegui. Sim, não, pronto, o comentário que fizeram foi que seria importante também analisar, pronto, em algum momento futuro, abordar a questão dos idosos, os que não estão em ERPIs, mas que estão de alguma forma mais isolados, não é? Pronto, sem apoio direto por parte de familiares. Sim, o estudo em concreto foi feito no contexto ERPI, sim. obviamente, mas há todo um conjunto, há uma panóplia de população que está fora das ERPI e aqui não tem o auxílio dos colaboradores internos, não é? Para, de facto, conseguir ser um elemento facilitador no acesso às novas tecnologias. E sim, esse pode ser, obviamente, Sim, um trabalho possível de investigação. um trabalho futuro, aqui num âmbito um bocadinho mais alargado, porque aí já são, mas de facto pode de facto ser uma linha no futuro que possamos utilizar e depois confrontar as duas realidades, hipoteticamente, sim, e ver, sim. Ou seja, perceber até que ponto qual pode vir a demonstrar o reforço e a preponderância do papel da ZERP na população idosa e ultrapassar um conjunto de obstáculos que no futuro podem tender a agudizar até, não é? Sim. Mais algum contributo? Sim. Não sei se tem um conto de sim. Sabemos que tem famílias do Covid que não aceitaram acatar as medidas impostas pelo Sim. próprio, neste caso, que eu estava mais para a área da saúde. Tem famílias que não aceitaram acatar as medidas. Se é que, em termos percentuais, se todos os idosos conseguem ficar isolados, ou tem outros que não acataram, tem essa percentagem? Eu penso que essa questão já sai um bocadinho do âmbito do trabalho que está aqui a ser tratado. De qualquer forma, eu vou transmitir a questão. A questão é se, pronto, durante a pandemia houve pessoas que não acataram as ordens das autoridades, no fundo, para permanecer em isolamento. Pronto, qual foi a questão, qual foi a segunda parte da questão? Se houve... uma percentagem das pessoas que acataram? Sim, eu penso, e se calhar aqui já estou a conversar e não a responder. Eu penso que sim, que houve pessoas que não acataram, mas em termos de autoridades, as autoridades portuguesas, na medida do que foi possível, certificaram-se que os períodos de isolamento eram para ser cumpridos, sim. E pelo menos nós não fizemos essa abordagem, mas os dados vão indicando que no contexto ERP, que foi aquele que foi alvo de estudo e é aquele que nós podemos de facto exprimir, no contexto ERP não há estatísticas que permitam aferir se houve incumprimentos, se não houve, mas o pressuposto e aquilo que se consegue de pressupor até à data é que a esmagadora maioria delas cumpriram. Até porque estava em causa não uma questão de princípio, mas uma questão de saúde pública, o risco das próprias populações e dos seus colaboradores internos, porque esse era outro dos desafios, colocando os colaboradores internos em causa, todo o serviço e apoio prestado pela ZERP também ficaria, como ficou em alguns casos, infelizmente. Havia inclusivamente equipas que trabalhavam nas ERPs que tinham turnos de semana a semana, ou seja, trabalhavam durante uma semana, depois ficavam em casa durante uma semana e depois voltavam a trabalhar, ficavam a semana toda na ERP para não, pronto, pela questão de serem testados, de não haver, pronto, minimizar a possibilidade de contágio. Pronto, ocorreu essa situação também. Mas no contexto que estamos da ZERP, não há qualquer evidência que nos permita aferir o impacto diferenciado entre
do cumprimento ou não cumprimento das medidas de confinamento, que acaba por ser aqui, isolamento acaba por ser o confinamento que foi decretado mais alargado na ZERP do que para a população em geral, como é conhecido, não é? Eu penso que podemos encerrar por aqui esta apresentação. Pronto, e eu agora vou passar para a apresentação seguinte, que vai ser apresentada por mim. Deixem-me só ver se vou conseguir. Pronto, a designação, o nome da apresentação é Aulas Partilhadas entre Portugal e Brasil no MGO, Projeto COIL. O trabalho é meu e do professor Cândido Borges, da Universidade Federal de Goiás. Assim. Depois tenho. Sim, e agora. Confirmem, por favor, se estão a. Confirmem, por favor, se estão a ter acesso. Sim, sim, estamos a ver. Sim, ok, pronto. Então, as aulas partilhadas entre Portugal e Brasil no mestrado de Gestão das Organizações, denominado Projeto COIL, foram realizadas no ano passado durante o segundo semestre de lecionação da unidade curricular. A metodologia COIL é uma metodologia de ensino que promove a colaboração entre estudantes e docentes de diferentes países. Não é algo novo, é algo que já foi criado em 2006 e, e dinamizado a partir dessa altura, que foi quando as tecnologias começaram a permitir este tipo de práticas. Permite a lecionação e partilha de aulas e a troca de experiências e promove ainda experiências culturais distintas através de ferramentas online de comunicação. O desenvolvimento da metodologia assenta no seguinte: existem duas instituições diferentes, situadas em países diferentes. Temos a instituição A e a instituição B, que podem ter ou não a mesma língua em comum. Pronto, no caso, as instituições tinham a mesma língua, falávamos ambos a língua portuguesa, embora, pronto, a variante portuguesa e a variante do Brasil. Existem também duas unidades curriculares que podem ser a mesma ou não, ou coincidirem apenas partes, e depois os alunos frequentam as aulas de forma conjunta, e depois os créditos são atribuídos em cada uma das unidades curriculares. As principais vantagens decorrentes desta metodologia. Deixem-me só colocar isto aqui, maior um bocadinho. Pronto, tem a ver com a colaboração e diálogo entre pessoas durante um período, suportado através de tecnologias de informação e comunicação, promove uma aprendizagem social mais interativa entre estudantes de diferentes países, promove também e facilita o processo de ensino-aprendizagem também pelos próprios docentes das diferentes instituições. E para além disso tudo, eu penso que isto aqui é uma das grandes mais-valias desta metodologia. Promove experiências interculturais significativas que vão além dos currícula, ou seja, acaba por ser uma externalidade muito positiva ao processo. A forma como nós implementamos, ou como nós operacionalizamos esta metodologia, teve início com uma reunião de kick-off do projeto, foi realizada através do Zoom, em que estiveram presentes os diretores de cada uma das escolas, os responsáveis pelas unidades curriculares que iriam fazer a partilha. Eu penso que eram 4 unidades curriculares distintas do Instituto Politécnico de Bragança e também dos docentes das respectivas unidades curriculares. Depois, nesta primeira reunião, foi dada total flexibilidade para os docentes gerirem
gerirem as aulas e gerirem o projeto da melhor forma, ou seja, a partilha poderia ser feita através de uma aula só, das aulas, da totalidade das aulas, de uma parte das aulas, através, por exemplo, da produção de vídeos, da partilha de conteúdos, pronto, o que se entendesse que seria melhor. Depois, numa segunda reunião, realizada também através do Zoom, estiveram presentes já apenas os responsáveis de cada uma das unidades curriculares e os docentes também que iriam lecionar a unidade curricular. Pronto, no caso concreto do que estamos aqui a falar, as unidades curriculares escolhidas foram a Unidade de Gestão da Inovação e Empreendedorismo, do mestrado em Gestão das Organizações, da Escola Superior de Tecnologia e Gestão do Instituto Politécnico de Bragança, e a Unidade Curricular de Tópicos Avançados em Estratégia, Empreendedorismo e Inovação, da pós-graduação em Administração, curso de mestrado e doutorado, da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Económicas, da Universidade Federal de Goiás. Pronto, depois como é que nós operacionalizamos? Fizemos uma planificação da unidade curricular e conseguimos perceber que havia uma parte da unidade curricular que era conjunta, que era semelhante, era coincidente e que poderia ser lecionada em conjunto. E depois uma outra parte em que não seria lecionada em conjunto porque os conteúdos não se sobrepunham ou não eram semelhantes. Então decidimos fazer da totalidade de 15 aulas, 15 semanas, 15 aulas, porque uma aula, temos uma aula, seria dada uma aula por semana, fizemos 9 aulas partilhadas. Pronto, definimos logo que conteúdos é que iriam ser abordados em cada uma das aulas e qual seria o docente principal responsável pela lecionação da aula. Pronto, de destacar que em Portugal nós estávamos em regime presencial, ou seja, os alunos estavam em sala de aula, e os alunos que estavam no Brasil estavam ainda em confinamento e assistiam às aulas através da plataforma Zoom. Pronto, estas 6 aulas não foram dadas em conjunto, com a exceção da aula 14, que foi a apresentação dos trabalhos em que os alunos do Brasil também estiveram presentes. Relativamente à planificação das aulas propriamente dita, antes do início das aulas, pronto, aí o contacto já foi sempre direto entre mim e o professor Cândido Borges. Nós começamos a ter reuniões semanais, sempre através do Zoom, ou aqui neste caso também do Meet. Quando a reunião era solicitada por mim, era através do Zoom. Quando era solicitada pelo professor Cândido Borges, normalmente reuníamos através do Meet, porque era a plataforma que era utilizada. Começaram a ser definidas as planificações das aulas, os conteúdos específicos, as atividades a desenvolver e também os respectivos timings de realização. Depois, houve uma grande partilha de materiais ao longo de toda a unidade curricular. O que é que nós fazíamos? Os conteúdos a ministrar em cada aula eram enviados previamente de um docente para o outro, sempre até ao dia anterior à aula. Outra coisa que é importante e que eu não mencionei, como existe um fuso horário grande entre Portugal e o Brasil, a aula teve que ficar definida sempre no mesmo dia e no mesmo horário. Pronto, que foi o ponto em comum que nós encontramos. Nós em Portugal tínhamos a aula à sexta-feira às 2 da tarde e no Brasil eram 9 da manhã. Para além disso também, dado tratar-se de 2 unidades curriculares de caráter eminentemente teórico, pronto, são unidades curriculares com um peso teórico e com uma carga prática menos elevada, foi acordado que teria de haver momentos para a realização de trabalhos práticos em que pudesse haver partilha de experiências e de troca entre os alunos. Isto, já mencionei, existiu ao longo de todo o processo uma grande partilha de material entre os 2 docentes. Um exemplo de uma planificação de uma aula. Temos aqui, então, os conteúdos da aula, estrutura versus a inovação. Nós definíamos sempre os períodos exatamente de cada aula, 40 minutos para uma abordagem teórica,
Depois, uma atividade prática, sempre, normalmente de 20 minutos mais 10 minutos de debate. Depois, novamente, conteúdos, um pequeno intervalo. E depois tivemos também a preocupação em inserir sempre casos práticos que, de alguma forma, conseguissem traduzir a realidade de cada um dos países. Depois, outra questão também que ficou bem assente desde o início, que achamos que seria uma mais-valia para os alunos, foi, em todas as aulas, com exceção das primeiras 2 aulas, trazer sempre alguém externo, convidado para, um orador externo para também, ou um empresário, ou alguém de alguma associação empresarial, alguém que de alguma forma estivesse relacionado com a questão do empreendedorismo e com a inovação. Neste caso concreto, a organização convidada foi a SEBRAE, que é uma associação brasileira. Relativamente aos casos práticos abordados ao longo das aulas, procurou-se também trazer, tentar divulgar aquilo que é feito tanto em Portugal como no Brasil. Os exemplos dados passaram pela salsa, pela lemon jelly, pela via verde, pela Colored, que é um sistema de codificação das cores para pessoas daltónicas, a Parfois, a Farfetch, a Fly London, a Faurés e o H3, a marca Luís Onofre e os Cafés Delta, que são uma empresa, pronto, muito, muito querida a todos os portugueses. No caso do Brasil, dois dos casos práticos ou exemplos abordados foram a Embraer e a Natura, que é uma marca de produto de cosmética, cosmética sustentável. Depois, relativamente aos convidados que estiveram presentes nas aulas, temos o caso da SEBRAE, que já tinha mencionado, o caso da CEO dos Ovos Camato, o caso da EBSS, que é uma empresa portuguesa de software de gestão, o Nerva, e numa das últimas aulas partilhadas, o professor Marcos Hashimoto, do Centro de Empreendedorismo da Tabor School of Business. Relativamente à aula de consolidação de conteúdos da semana 7, eu esta aqui quero destacá-la particularmente, houve nesta aula formação de grupos de alunos mistos, com alunos portugueses e alunos brasileiros. Em cada grupo de estudantes teria de haver, pronto, isso também ficou claro para nós, teria de haver pelo menos um estudante com computador, smartphone, pronto, situação que estava assegurada, porque toda a gente, ou quase toda a gente tem estes equipamentos e leva-os regularmente para as aulas. Os grupos de estudantes do IPB foram formados por conveniência, ou seja, pela proximidade com que se encontravam nas salas, sentados na sala de aula. Depois, os estudantes da Universidade Federal de Goiás, uma vez que se encontravam online, foram distribuídos de forma aleatória. Mas, pronto, cada grupo teria de conter pelo menos um aluno do Brasil. Foram formados 8 grupos mistos no total, e apesar de estarem em sala de aula, os alunos reuniram através do Meet. Pronto, eu acho que foi o ponto alto das aulas, porque isto possibilitou que os estudantes se conhecessem, não é? Embora não pessoalmente, trocassem ideias, conversassem e realizassem a tarefa solicitada pelos docentes. Houve uma grande partilha mesmo entre os estudantes, eu acho que foi mesmo muito bom. E depois, no final da aula, os resultados foram partilhados os resultados dos trabalhos desenvolvidos foram partilhados através da plataforma do IPB virtual, no caso do IPB, e no caso dos alunos do Brasil, foram enviados por e-mail. Em termos de conclusões, destaca-se que existiu sempre por parte de ambas as instituições um ambiente que promoveu uma grande partilha, uma grande colaboração informal entre os intervenientes no processo, tendo facilitado o trabalho colaborativo entre os docentes. Pronto, eu penso que esse trabalho foi também fundamental para o envolvimento dos estudantes, porque eu acho que quando as coisas correm bem, a jusante também correm bem a montante. Os estudantes, aspecto central de todo o processo, mostraram-se sempre envolvidos, empenhados em facilitar o processo de comunicação e, consequentemente, o seu próprio processo de aprendizagem, apropriando-se do mesmo. Por outro lado, também, o processo promoveu uma abordagem prática à realidade empresarial, ao empreendedorismo e à inovação,
no âmbito dos dois países, que possibilitou aos estudantes de ambas as instituições a compreensão de uma realidade distinta. E, finalmente, ao longo do curso das aulas partilhadas, foi percepcionado que, em termos de realidade empresarial, isto foi outra conclusão, muito engraçada que nós fomos chegando ao longo das aulas, é que há mais coisas que nos unem do que aquelas que nos separam em termos de forma de estar por parte das empresas e dos empresários no mercado de trabalho. E as conclusões finais, a aproximação que resultou da colaboração entre docentes e estudantes evidenciou, lá está, como eu já tinha mencionado, que são mais os aspectos em comum do que os que diferenciam, fazendo com que a implementação da metodologia tivesse externalidades positivas. Estas externalidades materializaram-se na dinâmica imprimida às aulas, na partilha das realidades empresariais e culturais distintas e na possibilidade dos estudantes aprenderem mais do que o que se encontra meramente nos conteúdos da unidade curricular, porque acabaram por ter em sala de aula uma partilha de uma experiência cultural diferente sem este projeto não teria sido possível. E muito obrigada pela vossa atenção. E agora, não sei se alguém quer colocar alguma questão. Sim. Obrigada. Sim, sim. Não, porque no Brasil estavam em confinamento. Estavam em confinamento. Não. Cá em Portugal estávamos em regime. Não foi em simultâneo, não. Por isso acabou por ser um modelo híbrido, modelo de aula híbrida, porque nós tínhamos os alunos portugueses estavam em sala de aula e os alunos que se encontravam no Brasil estavam cada um no seu sítio, no seu sítio, não é? E reuníamos sempre, tínhamos as aulas sempre. Exatamente, sim, sempre. Sim. Pronto, sim, foi. E com outros, eu penso que estavam eu penso que foi feito em 4 unidades curriculares distintas. A minha era de gestão e eu penso que havia uma engenharia de um curso, uma unidade curricular de um curso de engenharia que também fez. Não sei como é que operacionalizaram. Sim, com a mesma universidade, sim, mas foi muito interessante. Sim, e principalmente no caso da realidade empresarial, porque nós às vezes temos ideia que os países funcionam de forma muito diferente, mas quando fomos analisar o perfil do empresário, o perfil das empresas, do tecido empresarial ser caracterizado essencialmente por micro e pequenas empresas, constatamos que as realidades eram muito semelhantes, eram muito parecidas, sim. Não sei se mais alguém quer colocar alguma questão. Não? Então vamos para a última apresentação, só fechar aqui, que se designa Planeamento e Gestão de Projetos, o caso do NERBA Bragança. A apresentação é de Diogo Pinho, Ana Sofia Cardim e Ana Paula Lousada. Vou apresentar. Deixem-me só ver a apresentação NERBA. Não sei se já estão. Já estão, mas não está bem. Em casa estão a ver? Penso que sim.
Pronto, este trabalho teve origem, esta apresentação e o paper tiveram origem no trabalho do Diogo Pinho, que é pronto, foi um aluno meu orientando que fez o projeto em gestão. Relativamente aos objetivos e metodologia, o objetivo principal seria analisar as candidaturas realizadas e apurar eventuais falhas que possam ter eventualmente sido cometidas no planeamento e gestão das candidaturas. Trata-se de um estudo de caso com caráter eminentemente descritivo, com recurso à análise de documentação, que foi facultada pela organização em estudo, que neste caso foi o NERBA. O NERBA é uma entidade privada sem fins lucrativos de âmbito distrital, funciona aqui no distrito de Bragança, tem como objetivo a promoção do desenvolvimento das atividades económicas no âmbito técnico, económico, comercial, associativo, entre outros, e também assegurar aos seus associados uma crescente participação nas decisões e nos programas a que estas se relacionam. Opera sob a CAI atividades de organizações económicas e patrimoniais. Relativamente aos serviços que presta essencialmente apoio ao associativismo e apoio empresarial no âmbito de programas de empreendedorismo, cooperação e internacionalização, eventos empresariais, por exemplo, feiras, organização de feiras, organização de missões a países ou outros países para divulgação dos produtos da região, serviços de informação e comunicação e também qualificação de recursos humanos, formação profissional, formação à ação destinada a pequenas e médias empresas e também através do Centro Qualifica, apoio à integração profissional de pessoas desempregadas e ainda apoio técnico à criação de projetos no âmbito do programa PAE-CPE. Relativamente ao enquadramento empresarial da região, pronto, aqui no distrito de Bragança, a estrutura empresarial é constituída com grande expressividade por microempresas, são empresas muito pequenas e que têm até apenas 10 trabalhadores. O número médio de pessoal ao serviço das empresas é de 1,5 pessoas, enquanto que na região norte é de 3,1, ou seja, aqui as empresas têm uma dimensão ainda mais pequena do que a média das empresas da região norte. A mão de obra concentra-se essencialmente nos setores agricultura, produção animal, caça, floresta e pesca, comércio por grosso e a retalho, reparação de veículos, automóveis e motociclos, e depois com menos expressividade nas indústrias transformadoras, construção, alojamento, restauração e similares. Relativamente aos projetos em análise, foram analisados 2 projetos, pronto, que foi no âmbito do Portugal 2020. O Portugal 2020 é um acordo de parceria que Portugal propõe à Comissão Europeia, que adota os princípios de programação da Estratégia Europa 2020 e consagra a política de desenvolvimento económico, social e ambiental e territorial, com vista a estimular o crescimento e a criação de emprego. Tem por base 5 fundos distintos, que são o FEDER, o Fundo de Coesão, o Fundo Social Europeu, o Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural e o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas. Por outro lado, o Compete 2020 tem como objetivo apoiar as regiões menos desenvolvidas, potencializando a sua competitividade económica através da dotação de recursos e de competências, para que essas regiões possam de alguma forma melhorar a sua performance, a sua criação de emprego, criando uma confluência com economias mais desenvolvidas da União Europeia. Tem como objetivos aumentar a intensidade de tecnologia e conhecimento dos vários setores e do conjunto da economia, aumentar o peso da atividade de produtores de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis e a orientação exportadora das empresas portuguesas, capacitar as PME para o prosseguimento de estratégias de negócio mais avançadas, melhorar as condições de transporte e mercadorias entre Portugal e o exterior e também melhorar a capacitação, eficiência e integração dos serviços públicos, reduzindo eventuais custos de conceito. Os aspectos a considerar na elaboração de uma candidatura a um projeto no âmbito do Portugal 2020 são estes todos que aqui se enumeram: o âmbito, enquadramento, objetivos, a natureza dos beneficiários. Eu não vou mencionar todos, mas pronto, os critérios de seleção das candidaturas, as taxas de financiamento das despesas elegíveis, as formas dos apoios,
a dotação indicativa do fundo a conceder, a identificação dos indicadores de resultados a alcançar, etc. Relativamente aos fatores críticos de sucesso da gestão de projetos, foram identificados os seguintes. Foram identificados 2 grupos, os fatores primários de sucesso e os fatores secundários de sucesso. Relativamente aos fatores primários, destaca-se o cumprimento do prazo definido, o cumprimento do custo orçamentado, o cumprimento dos indicadores de qualidade definidos e também o facto de ser bem aceito pelo cliente. Como fatores secundários, utilizar o nome do cliente como uma referência em negócios futuros, proporcionar o alinhamento com a estratégia da organização, fornecer eficiência e eficácia às operações, manter uma conduta ética, manter uma boa reputação no mercado, o cliente, pronto, continuar a atribuir mais trabalho à organização, mesmo muitas vezes após a conclusão do projeto. Isso muitas vezes pode acontecer até em termos, por exemplo, da continuidade da prestação de serviços, e manter boas relações com os movimentos populares, por exemplo, os movimentos ambientalistas, outras associações de setor que possam ser parceiras, etc. No âmbito da análise desta candidatura, que foi que deu origem ao Inova PME, que decorreu entre 2019 e 2020, esta candidatura tinha como objetivo, conjuntamente com o Instituto Politécnico de Bragança, que atuou como copromotor, apoiar empresas no seu desenvolvimento técnico, comercial e associativo e promover a sua competitividade. Os critérios de aprovação eram estes e a nota máxima era 4 e o resultado foi de 3,98 pontos. A dotação financeira era esta, que aqui se encontra, e os fundos foram distribuídos desta forma pelo distrito, com exceção de Mursa, que pertence a Vila Real. As cidades que maior dotação tiveram foi Bragança, Macedo Cavaleiros, seguida de Macedo Cavaleiros e Miranda do Douro, e depois Mirandela, Carraseda de Anciães e Mursa. Relativamente às empresas apoiadas, foram apoiadas 23 empresas, das quais 3 trabalham sob a CAI, produção de vinhos comuns e licorosos, 2 abate de gado, produção de carne, 2 na produção de azeite e 2 na fabricação de estruturas de construções metálicas. E depois as outras repartiram-se por vários cais diferentes. Relativamente às fases de implementação do projeto, numa primeira fase teve a ver com a implementação e certificação de sistemas de gestão, ou seja, no fundo houve um apoio às empresas para as competências em sistemas de gestão e para a implementação de certificação pelas normas 9001, 14001, 22000 e também consultoria em gestão estratégica e reengenharia de processos e software de gestão. Depois, uma segunda fase que teve mais a ver com a parte da estratégia de marketing digital, através da dinamização de ações de marketing digital, criação de plataformas e também do portal EPME, e depois uma última fase que tem a ver com boas práticas de benchmarking e promoção do projeto e disseminação dos resultados obtidos. Análise da segunda candidatura, pronto. Esta candidatura tinha como eixo prioritário aprendizagem, qualificação ao longo da vida e reforço da empregabilidade. Basicamente materializa-se no programa O Centro Qualifica, que é um centro de validação de competências. Este projeto teve um custo total de financiamento de mais de 191 mil euros. A contribuição total do Fundo Social Europeu foi de um pouco mais de 162 mil euros e o restante com contribuição pública nacional. Em termos de processos, foram ou encontram-se ainda em tramitação 358 processos, dos quais 5, temos aqui duas vertentes distintas, os RVCCs escolares e os profissionais. Dentro dos escolares, 5 já estão certificados, 29 encontram-se em reconhecimento.
desculpem, já estão certificados. Em reconhecimento temos 105 ainda em processo de análise e de conclusão, 105 escolares e 214 profissionais. Em termos de conclusões e limitações, ambas as candidaturas foram aprovadas. Uma das principais limitações, que pode ser um ponto de partida também para o desenvolvimento de um trabalho posterior, é a análise do impacto que estas candidaturas tiveram, por um lado, nas empresas que usufruíram deste benefício, e também na progressão profissional dos adultos que passaram pelos processos de validação de competências, no caso do Centro Qualifica, porque estas pessoas ficaram com o 12º ano concluído, pronto, através desta metodologia. E seria importante apurar-se também se, eventualmente, em que é que isso contribuiu para a sua melhoria de vida. E muito obrigada pela vossa atenção. Não sei se querem colocar questões. Sim. Obrigada. Não, há uma candidatura global. Sim, com o NERBA, sim, exatamente. E depois o NERBA tem um conjunto de associados que podem aceder a este benefício, mediante determinados... Há uma percentagem, sim, que é suportada pela... uma percentagem que é suportada, que acaba por ser pelas empresas, sim. Sim, para a elaboração, sim. Não para a elaboração da candidatura, mas para o desenvolvimento do projeto. Sim. Aceder, sim. Eu penso que sim. Ao programa, não. As empresas fazem a candidatura, não é? Ou vem o enquadramento através do NERBA. Sim, há determinadas condições específicas que eu agora não lhe sei dizer concretamente quais são, sim, mas depois podem aceder a este tipo de incentivos ou de programas, no fundo, que visam a melhoria da sua competitividade. Sim, se enquadram ou não, sim. Porque até pode para uma empresa, por exemplo, fazer sentido fazer uma certificação pela qualidade, não é? Por exemplo, pela ISO 22000, e se calhar para outra empresa não ter, não ser da área e não fazer sentido a participação nesse programa específico. Pode, por exemplo, se calhar fazer mais sentido a dinamização do marketing digital ou as competências de marketing digital. Sim. Sim, para a certificação, sim, e a promoção das competências também. Sim, mais alguém tem mais alguma questão? Sim. Durante as dificuldades enfrentadas, aqui se calhar não houve penso eu que não terá havido grandes dificuldades, porque este foi um trabalho académico realizado por um aluno. Pronto, foi um trabalho elaborado no âmbito do projeto final de licenciatura. Há pouco na outra apresentação nós víamos que houve dificuldade em se conseguir os dados e o contacto das empresas. Aqui não houve essa dificuldade, porque não se fez esse processo. Aqui os dados foram facultados diretamente pela entidade. É um estudo de caso, sim, eu mencionei isso no início, sim, é diferente. Isto, uma ideia muito boa agora para o futuro seria avaliar, como eu mencionei na parte final, avaliar se
o impacto, o contributo, o impacto, se gerou emprego, se as empresas melhoraram os lucros, se há continuidade, sim, se melhoraram a produtividade. Sim, sim, sim. Sim, mas eu penso que não será o caso, penso que não será o caso destas, não. Não. Não, não, a ideia é melhorar, não é? E estes fundos, estes projetos ou programas, como queiram chamar, servem mesmo para isso, não é? Mais alguma questão? Não? Então, se calhar encerramos por aqui. Obrigada a quem esteve a ouvir aí desse lado, a acompanhar as apresentações. E ficamos por aqui, vamos encerrar. Obrigada e bom almoço.